Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Nos alegramos uma vez mais de estar aqui com os irmãos, em princípio, anfitriões da igreja em Sobradinho. Muito obrigado, irmãos, pelo convite. Estamos uma vez mais aqui. Não esperava voltar tão cedo. A previsão nossa era de ano em ano, né? Mas os projetos não são nossos, são de Deus. Então, aproveitando, chegando no ambiente que é a nossa casa também, por que não estar com os irmãos, não é? E juntos aqui estamos com um só propósito, juntos edificarmos a casa de Deus. E também agradecendo a presença de todos os demais irmãos das demais igrejas, presentes nessa comunhão das igrejas. Queremos que nesse dia, o Senhor continue nos falando, na mesma toada, na mesma linha que o Senhor nos deu ontem, de maneira gloriosa em Vicente Pires. Estamos aqui todos com um propósito. Eu creio que estamos claros até nesse penúltimo hino que nós cantamos. Ali há algumas perguntas. O que te fez morrer por mim? Por que o Senhor morreu por mim? Eu que era tão vil, pecador, etc. Mas eu creio que nós temos essa resposta já, não temos? Eu creio que ninguém está com essa dúvida do porquê o Senhor morreu por nós. Nós não merecíamos a morte do Senhor, não merecíamos ser resgatados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós sabemos, irmãos, que não foi por vontade própria que nós nos tornamos inimigos de Deus. Não foi por escolha própria que nós nos tornamos inimigos de Deus, nem mesmo pecadores, mas foi devido a um deslize do primeiro casal, que pelo fato de ter saído da presença de Deus, e uma coisa que eles falharam, que foi o tema de ontem, com respeito ao processo nosso hoje na edificação, até mesmo o exemplo que o próprio Jesus deu enquanto no seu ministério terrenal, que ele não veio para fazer a sua vontade própria, mas a vontade do Pai. E em tudo ele consultava o Pai em oração. E o primeiro casal, quando veio a primeira prova, questões de dúvidas, eles não pararam e disseram, espera um pouquinho só, vamos consultar quem nos criou. E aí tomaram a decisão própria e trouxe toda essa situação na qual hoje nós vivemos. Porque por um homem entrou o pecado e com o pecado a morte. E todos morreram. E todos, por causa do pecado, estão destituídos da glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor, como Deus Criador, aquele que criou cada um de nós e nos escolheu antes da fundação do mundo, tem um propósito nas nossas vidas, o plano de Deus não se frustra. O inimigo pode até pensar que ele frustrou, mas ele nunca poderá frustrar os planos de Deus. Nem para a sua igreja, nem para a sua vida. Você precisa crer nisso. Porque se você foi escolhido por Deus e chamado por Ele, antes da fundação do mundo, o Senhor vai completar o seu propósito na sua vida. Desde que eu e você, conhecendo a vontade do Senhor, nos submetamos a Ele e saibamos dar o devido espaço para que Ele trabalhe em nós. Eu creio que numa condição de um resgatado, de um sequestro. Ontem falamos que Satanás, ele é o grande, é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a única função do inimigo de Deus. O sequestrador pode até ser bonzinho, dar uma boa comidinha, enganar o sequestrado, especialmente quando são crianças, com balinha, com isso, com aquilo. Quem sabe até dar o melhor brinquedo que o pai nunca deu. O sequestrador vai e compra para o filho e pensa, o sequestrado pensa, puxa vida, que maravilha. Mas ele não sabe que no final o sequestrador vai simplesmente fazer uma coisa,
não cumpriu com o meu propósito, morte. E no final, nós todos estávamos condenados à morte. Nós todos estávamos condenados ao lago do fogo. Não havia esperança para nós. Então, quando nós partimos o pão nesta manhã, nós temos que ser todos os domingos, pelo menos todos os domingos, que somos lembrados aqui na mesa do Senhor, nós somos os resgatados do Senhor. Somos resgatados de um sequestro. Nós podemos até, às vezes, amar o ambiente do sequestro. Este mundo que vivemos, irmãos, é o ambiente do sequestro. É a casa do sequestrador. Por isso, quando Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o Senhor faz claramente a diferença. O mundo não tem nada a ver comigo. Só que nós somos enganados muitas vezes. Pensamos que esse mundo pode nos oferecer algum benefício. Assim como o sequestrado, na sua inconsciência, na sua ignorância, pensa que o sequestrador pensa alguma coisa de bom para nós. Mas você e eu temos que estar devidamente convictos. Com Satanás não há nada de bem. E com este sistema que a ele pertence, não há nada de bom. Por isso, se o Senhor, Ele rejeitou o mundo, Ele crucificou o mundo, Ele deixou bem claro: não ameis o mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o Senhor faz a devida separação. Então, nós temos que valorizar aquele que nos resgatou do sequestro. E o resgate dele do sequestro foi mediante a sua morte. O contrato, a aliança para nos resgatar, foi mediante a sua morte. Morte de cruz, a pior morte. A morte mais vil, a morte mais humilhante. O que seria hoje, na sociedade atual, a morte mais humilhante? Não sei. Mas naquela época, a morte mais humilhante era a morte de alguém crucificado. Era o momento em que, como a pessoa não morre na hora, ela morre aos poucos, à medida que o sangue vai se esvaindo, vai perdendo força, as pessoas passam, cospem, gritam, xingam, batem, jogam pedra. A sociedade toda faz isso. O Senhor Jesus passou por isso. Ficou 6 horas nessa cruz. Então, na hora que nós partimos o pão aqui, nós louvamos ao Senhor porque isso faz de nós hoje os resgatados do Senhor. Por isso, quando a gente canta aquele hino: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, eterna alegria nos coroarão. Nós temos que cantar com alegria, temos que cantar com sentimento, e temos que considerar: somos aqui a multidão de resgatados do Senhor. Resgatado de um sequestro. Aleluia. Não estamos mais debaixo da mão do inimigo de Deus. Hoje nós pertencemos ao Senhor. E quando pertencemos ao Senhor, devemos toda a vida a Ele. Porque diz claramente em Coríntios: fomos comprados por preço. Se fomos comprados por preço, significa que a partir de hoje nós pertencemos a Ele. Falamos isso claramente ontem. Se pertencemos a Ele, não sou mais dono do meu nariz. Não sou mais dono dos meus planos. Porque Ele quer o melhor para mim. Só que o problema é que a gente vem para a casa do Pai com os nossos planos. E nossos planos estão atrelados à velha criação, ao velho homem. E nós queremos servir a Deus, servir ao Pai, fazer a vontade dEle com todo o esquema e toda a bagagem do velho homem, da velha criação. É o odre velho, é o pano velho. Você lembra ali em Mateus 9? Vamos ler Mateus 9? Mateus 9. Quando os discípulos de João
Versículo 14. Lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, teu discípulo não jejuam? Aqui nós vemos um grupo de discípulos de João, que antes eram desafetos dos fariseus, e agora estão sentados na mesma mesa, julgando o Senhor. Não é? João, que veio preparar os caminhos do Senhor, seus discípulos que deveriam seguir essa linha, agora se juntam os fariseus para julgar os atos do Senhor, dentro de um sistema, de um esquema que eles pensavam estar servindo a Deus. Aí respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que quer dizer aqui, irmãos? Quando nós fomos salvos, resgatados, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, morreu ali na cruz, ele termina com a velha criação, com o velho homem. Nós falamos isso da outra vez que estivemos aqui. Ele termina com tudo isso e começa com a nova criação. O velho odre tem que ser esquecido. O seu eu antigo e o meu eu antigo, a minha maneira de ser, minha maneira de pensar, os meus conhecimentos, a minha habilidade, a minha capacidade, tudo aquilo que eu ganhei no velho homem precisa ser despojado. Uma pergunta eu faço para vocês: velho homem se reforma? Hã? Nós estamos aqui numa reforma do velho homem? Maquiando o velho homem? Não. O Senhor disse claramente: quanto ao velho homem, despojai-vos. Despojai é jogar fora. Despir-se. Despir-se significa, é uma conduta, é uma veste. Tudo que na nossa vida, ela está ligada a resquícios do velho homem, ela tem que ser tirada. Por isso fala, pano velho, pano novo em pano velho. Remendo novo em tecido velho não vai dar certo. Por isso que muitas vezes as coisas de Deus chegam até nós, nosso velho homem, ele não aguenta, o nosso velho homem se rompe, as coisas não se sustentam. O odre velho é tentar praticar o que é de Deus na nova criação com a velha criação. É colocar vinho novo, que é da nova criação, em odre velho, que é da velha criação. Claramente diz que o odre velho se rompe e o vinho se desperdiça. Ao longo desses anos, na vida da igreja, na nossa vida cristã, nós podemos confessar que houve vários momentos em que houve muito desperdício. O Espírito vazou de nós, porque ainda tentamos segurar o Espírito dentro da nossa velha maneira de viver, o velho homem. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, nós temos que, exatamente como diz aqui o Senhor, o vinho novo tem que ficar em odre novo. E o odre novo, ontem foi falado claramente, é aquele odre que está encabeçado em Cristo. Nós somos hoje a nova criação. Em Cristo Jesus, somos a nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas aqui há uma condição, a nova criatura e a nova criação está atrelada aonde eu e você estamos. Se alguém está em Cristo. Na nossa vida pessoal que vivemos hoje, mesmo que nós já cremos no Senhor Jesus, mesmo que já fomos regenerados, fomos redimidos, nascemos de novo, é possível que no mesmo dia, desde que eu acordo até eu dormir, eu esteja em Cristo, como também eu esteja fora de Cristo? É possível ou não? Acontece ou não acontece isso? Quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu vivo pelo princípio da nova criação. Mas se eu estou
na minha carne, no meu velho homem, eu não sou nova criatura. Embora a nova criatura está em mim, a nova criação está em mim, mas naquele momento eu não expresso a nova criação. Eu não expresso as virtudes da nova criação. Daí eu trago o quê? Eu estou colocando vinho novo em odre velho. Por isso que tudo arrebenta. Ontem uma coisa que eu toquei bastante, quando o Cezinha compartilhou o testemunho dele, o Senhor hoje, por amar a sua igreja, Ele, embora seja a casa do Pai, a igreja é a casa do Deus vivo, mas lembre-se que a casa do Pai, por um lado, muitos gostam de amor, a gente vai falar sobre isso, é um ambiente de amor certamente, mas o amor não significa passar mão na cabeça, no amor existe disciplina. O que nós passamos nesse período todo, ontem perguntei, quantos de nós passamos por 2 ou 3, 4 tempestades? Vários levantaram a mão. Sabe o que é isso? Isso é o amor de Deus para com a sua casa. Porque Ele tem que eliminar tudo que é odre velho. Ele tem que eliminar tudo que é pano velho. Ele tem que eliminar tudo que é do velho homem. Porque estamos num processo de santificação. Estamos num processo de purificação. Estamos no processo de ser apresentado para Deus, para Cristo, igreja gloriosa, santa e sem defeito, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Então, se estamos nesse processo, é porque o Senhor de fato, Ele nos ama e Ele ama também o seu plano. E o seu plano para não ser frustrado. Não importa se dói para você ou dói para mim, se não pertence a Cristo, tem que ser eliminado. Então prepare-se. O que não pertence a Cristo em você e em mim, o Senhor vai eliminar. Se nós nos submetemos a Ele, talvez essa eliminação não vai nos custar muito. Mas se nós não nos submetemos a Ele, não cumpriremos sua vontade, Ele vai sim precisar nos disciplinar. Mas como diz Hebreus 12, a disciplina do Pai é para os filhos a quem ama. Ao bastardo, não a disciplina. Graças ao Senhor, que nós não somos um bando de bastardos. Nós somos aqui, como cantamos no segundo hino, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos a disciplina do Pai. Tudo que passamos recentemente faz parte da disciplina do Pai. Por nos amar. Porque Ele precisa alcançar o cumprimento do que está no seu coração. Ele vai fazer. Ele vai fazer. O que eu quero é aprender a me submeter a Ele. Primeiro, eu não tenho direito de escolher nada. Uma vez que eu fui comprado, resgatado, eu que estava perdido, eu que não tinha nenhuma esperança, estava sem Cristo, estava sem Deus, e Ele me resgata, me traz de volta para o propósito dEle. Cabe a nós uma coisa só: dizer sim, amém para Ele. Nos submeter completamente. Ontem o irmão Mateus leu um versículo lá em Filipenses, né, Mateus? Filipenses. Filipenses 3. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Quando a gente vê o valor de Cristo, a gente vê o que Cristo é e o que Cristo fez, não apenas o que Ele fez. Nós, seres humanos, somos muito levados pelas coisas feitas, porque nós sempre queremos algo em troca. O Senhor aqui na palavra nos ensina a ver o valor dEle, não o que Ele pode fazer por mim e por você. Nós hoje temos que ser cativados pelo que Ele é. Amém? Quando somos cativados pelo que Ele é, não importa o que Ele vai fazer por mim e por você, basta, porque eu sei que Ele vai fazer por mim o melhor. Uma vez que Ele me escolheu, uma vez que Ele me resgatou, me trouxe e também trouxe você, cada um de nós para a casa do Pai, dentro de um plano, saiba, só o melhor.
não há nada de ruim. Há de ruim para o velho homem. Há de ruim para a carne, certamente, porque são inimigas de Deus. Onde que diz que a carne é inimiga de Deus? Que versículo? Romanos 8. Né? Acho que o versículo, dá uma olhadinha sobre o versículo 10. Ou o versículo 8. Fala assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem outro versículo também que fala que a carne é inimiga de Deus. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não pode agradar a Deus, os que estão na carne ou no velho homem, o Senhor vai manter alguma coisa que não lhe agrada? Você mantém na sua casa ou no seu convívio alguma coisa que não te agrada? Não, você elimina. Certo? Irmãos, se acontece isso no nosso dia a dia, na esfera espiritual, não há outra coisa. Também o Senhor vai eliminar tudo aquilo que não lhe agrada. E em nós tem muita coisa que não agrada ao Senhor. E por certo Ele vai eliminá-lo. Se eu compreendo isso dentro do plano de Deus, eu vou dizer: Senhor, elimina o mais rápido possível, que eu quero ser conformado o mais rápido possível à Tua imagem. Não é? Nós iremos colaborar com o Senhor para que elimine tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então aqui em Filipenses, Paulo fala: o que para mim era lucro, era ganho, considerei tudo como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, aqui já não é mais apenas Ele me amando, mas também o tanto amor que Ele me deu, eu também agora retribuo e o amo pelo que Ele é. Irmãos, nós estamos aqui hoje, não porque Cristo nos amou apenas, mas porque Ele nos amou tanto, nós também retribuímos com o nosso amor. E por amá-lo tanto, nós só temos uma coisa: Senhor, faça em mim o que tem que ser feito. Porque o Senhor me amou tanto, deu a sua vida por mim. Eu não quero ser um estorvo para Ti, porque Tu tens um plano comigo. Tu tens um propósito comigo dentro da sua edificação, dentro da sua igreja pela qual você morreu, Senhor, ressuscitou, entregou-se por ela. Eu quero ser um coadjuvante cooperando contigo naquilo que mais o Senhor ama, que é a sua igreja. Amém? Quando nós falamos eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, ele precisa ser traduzido em prática. Eu amo o Senhor e amo a tudo que Ele ama. Não apenas a todas as coisas que Ele ama, mas muito mais, a todos a quem Ele ama. E aqui estão, a todos a quem Ele ama. Diga para o seu vizinho: você é um amado do Senhor. Amém? Se o Senhor amou você e me amou, eu preciso amar aquele que o Senhor ama. Eu começo com esse princípio porque nós vamos chegar lá em Romanos 14, tema da palavra. Estou começando meio de trás para frente, mas preciso dar essa base, para vocês compreenderem que ali não é uma questão apenas de temos que fazer aquilo. Quando existe a base correta, ali é uma coisa que vem espontaneamente. Vem de uma maneira muito fluida, harmoniosamente, porque vem de uma fonte correta. Então, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, ou abandonei todas as coisas. Não é que ele perdeu, perdi, não. Significa abandonar. Ele toma a atitude de abandonar todas as coisas por amor ao Senhor. Irmãos, ninguém, na nossa vida cristã, ninguém é obrigado a abandonar nada. Hoje em dia o Evangelho, infelizmente, pregado em vários lugares, é um Evangelho fácil, um Evangelho barato, um Evangelho de trocas, de conveniência. Você pode seguir a Cristo sem que você mude a sua vida. Isso não é Bíblia, tá?
isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Para você poder seguir ao Senhor, é necessário abandonar. É necessário abandonar. Abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar nossa velha maneira de ser, abandonar nossa velha maneira de pensar, abandonar como fomos educados, embora nossa educação muitas vezes, puxa vida, minha educação foi muito boa, tudo bem. Não é que o Senhor não vai utilizar essa boa educação. Moisés também teve uma excelente educação. E quando ele veio fazer a libertação do povo de Israel, ele não veio cru de tudo, não. Deus usou aquela educação dele num princípio de ressurreição. Correto ou não? Senão, como é que ele poderia conduzir 2 milhões? Como é que ele poderia ser um líder? Mas ele precisou morrer, passar pela experiência de morte e depois de ressurreição, dele sentir-se, não sou mais habilitado, não sou mais capaz. Graças ao Senhor, quando nós não sentimos mais, nos sentimos habilitados e capazes, é o melhor momento em que o Senhor diz assim, agora eu posso te usar em ressurreição. Porque você deixa de fazer na força do seu braço, mas você depende agora totalmente de mim. E assim foi com Moisés. E assim o Senhor quer conosco hoje na igreja. Vamos, irmãos, abandonar a força do nosso braço em tentar agradar o Senhor. Ao longo desses anos, sim, nós confessamos, erramos em fazer muitas coisas na força do braço. Podemos ter tido até, entre aspas, um bom resultado. Mas quando vem o fogo, foi o que o César compartilhou ontem, o Senhor vem e lança o fogo na terra. De acordo com 1 Coríntios 3, o que acontece? O fogo lambe tudo que é inflamável. Que o Senhor lamba tudo que é inflamável em nós. Que o Senhor queime madeira, feno e palha. Que o Senhor queime volumes. Se fosse volume, o ministério de Jesus tinha que ser muito maior em seguidores. Eu sempre digo assim, se for olhar dentro da perspectiva atual de muitos pregadores, de muitos, multidão é sinônimo de bênção, então Jesus foi um grande fracassado. Porque na sua morte, não tinha nem uma dúzia de gente na frente dele na cruz. Os seus discípulos mesmo estão lá longe, assistindo de longe, contemplando de longe, diz a Bíblia claramente isso, contemplando de longe. Quando ele volta, ressuscita, e apresenta-se como Cristo ressurreto espiritual, aparece para os discípulos, não o creem, porque já está em outra forma, voltam para pescar, o Senhor vai lá com amor, chama de volta. Aí, termina com 120 em Atos, capítulo 1, 120. 3 anos e meio de ministério, 3 anos de ministério, do próprio Deus na terra, encarnado, termina com 120. Por isso, irmãos, não sejamos enganados por multidão. Amém? O Senhor quer que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Sim, 1 Timóteo 2,4. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Mas Ele quer multidões? Se as multidões são, de fato, fruto genuíno, Ele quer. Mas se são inchaço ou uma coisa fictícia, Ele não vai aceitar. Porque o Senhor conhece os corações. João capítulo 2 diz claramente que quando falou assim, quando veio muitos creram. E o Senhor falou assim, não se deixou confiar a natureza humana, porque Ele conhecia o que era a natureza humana. Irmãos e irmãs, não se deixe impressionar pelas aparências. O Senhor não olha aparências, o Senhor olha o nosso coração. Muitas vezes julgamos, tem a ver com Romanos 14, nós julgamos segundo as aparências. As aparências nos enganam. Samuel, o grande profeta de Deus, sacerdote, quando foi escolher o rei, vai para a casa de Jessé,
Ele pegou, bateu o olho naquele grandão, bonitão, altão, o mais velho, né? Olhou e falou assim, é esse! Veja bem, ele era um profeta de Deus. Ele consultou Deus por causa do Senhor, quais desses aqui é? Ele consultou? Não. Você vê quão grande é o perigo, irmãos, de não consultarmos o Senhor. E quantas vezes no serviço, na igreja, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, tanto em âmbito pessoal, familiar, decisões que são tomadas às precipitadas. E depois sofremos as consequências. Ah, o senhor está querendo me tratar. Falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, meu filho. Você escolheu por conta própria. Você nunca me consultou. Como é que o senhor não está me bem? A gente pega e joga a culpa no Senhor. Mas se a gente pega e ora, Senhor, né? Tem alguns irmãos perguntando assim, irmão, você vai ficar lá pela Suíça? Quando é que você volta? Eu não volto mais. Mas por que não? Porque estou claro. Quando orei que eu ia para lá, estava claro que eu ia para lá e lá vou ficar. O Senhor falou assim comigo. Para mim e para toda a minha família. Então não é uma questão de tentativa. Tem pessoas que falam, eu vou fazer uma tentativa. Eu vou lá para a Europa tentar trabalhar, se der certo, eu volto. Essa questão de tentativa, então você vê que não tem Cristo no meio. Porque quando é do Senhor, você tem certeza. E chova canivete. A decisão não muda. Porque consultamos o Senhor e o Senhor aprovou. E uma vez aprovado, ponto final. Meus pais, quando vieram aqui para o Brasil, eles tinham duas opções. 1958. Vamos ver um pouquinho na história. Brasil em 58, Estados Unidos em 58. Dois convites. Estados Unidos, tudo preparado para ele. Escola para os filhos. No caso era Esdras e Miguel. Trabalho para minha mãe. E trabalho para meu pai. Casa já alugada, preparada, tudo pelos irmãos da igreja. Quando você olha para ele e fala assim, puxa, que bênção, como Deus me ama, preparou todas as coisas. Enquanto que no Brasil, apenas um convite do irmão dele. Vem para o Brasil. Meu pai perguntou, o que tem no Brasil? Não, o Brasil aqui é o povo da manhã. Ah, é? É, tudo deixa para amanhã. Amanhã a gente vai fazer, amanhã a gente vai fazer. Meu pai brinca com isso, né? Eu tomo da manhã. Mas meu pai e minha mãe, porque aprenderam na sua infância, desde lá meus avós, tanto da parte do meu pai como da parte de minha mãe. Eu louvo ao Senhor por isso. Pela misericórdia do Senhor pela nossa casa. Meus pais, meus avós foram pessoas tementes a Deus e aprenderam a em tudo consultar ao Senhor. Meu pai falou, não vou tomar decisão assim. Tem duas opções. A melhor aqui, sem dúvida, a carne, o mel. A atração é grande, está tudo preparado. É igual Jonas falando, quando fugiu ali, né, de Nínive, o barco estava preparado, estava no cais, o último barco, tinha passagem para ele, tinha lugar para ele, Deus está comigo. Mas não estava. Ele colocou em oração, meus pais colocaram em oração. E fizeram uma prova ao Senhor. E lançaram os dois pedidos de visto, na embaixada americana e na embaixada brasileira. A embaixada americana levava 15 dias para dar resposta. E a brasileira, como o povo da manhã, levava 45 dias para dar resposta. Pelo telex, ainda por cima. Pela lógica, sairia o visto americano. Ainda por cima, lá na embaixada americana, meu pai tinha uma amiga, que era secretária, que recebia os documentos. E quando recebeu, eu falei, Samuel, isso aqui vai ser rapidinho, fica preparado, hein? Passou 2 semanas, recebe a carta no correio, embaixada brasileira. Ué, embaixada brasileira? Tudo bem. Ele vai e abre o documento, seu visto está aprovado para ir para o Brasil. Naquele momento, meu pai ficou alegre, não ficou, né? Porque, puxa vida, mas eu queria, né? Mas falou, não, amém, tá? Vou lá perguntar para a embaixada americana o que aconteceu. Aí chega na embaixada americana, pergunta lá, a moça falou assim, Samuel, mas já era para você ter embarcado?
Falou, como assim? Não, o documento a gente tentou processar já nos dias seguintes. Você não recebeu nada, não? Não, recebi não. Aí ela olhou assim, não pode ser. Aí foi procurar os documentos. Daí ela lembrou que no dia em que ela estava para mandar para quem assinasse, ela colocou o papel em cima da mesa e tocou o telefone e foi atender o telefone, acho que a chamada demorou um pouco, veio outro funcionário com uma pilha de processos para arquivar, colocou em cima do processo do meu pai, ela voltou, viu aquela pilha e o cara falou, isso aqui é para arquivar, tá bom, ela pegou tudo e levou para o arquivo, com o documento do meu pai embaixo, levou para o arquivo. Quando então ela se lembrou, foi procurar, está aqui o papel, Samuel, fique tranquilo que foi um erro meu, amanhã eu vou pedir já para liberar o seu visto. Meu pai falou, não precisa mais, não vou mais para os Estados Unidos. Como não? Não, eu já tenho resposta. Daí até a moça ficou, né, puxa vida, né, deve ser doido esse cara. Como é que abandona tudo assim? Aí vai lá na Embaixada Brasileira, pergunta para o rapaz, o que aconteceu que o meu visto saiu tão rápido? Aí o funcionário falou assim, nem eu sei, sabe, Samuel, nem eu sei. O embaixador, ele tem direito a dar visto e liberação. Ele tem carta branca para alguns que ele pode dar. Ele tem essa prerrogativa. Mas a maioria vai tudo para o Brasil, pelo Telex, de lá recebe a aprovação. Mas não sabemos o porquê, naquela noite, o embaixador volta, meio bêbado, de uma festa aí, como a embaixada e a casa dele eram no mesmo prédio, no mesmo andar, alguma coisa assim, ele falou assim para o funcionário, eu vou trabalhar um pouquinho, não vou dormir tão cedo agora não. Foi trabalhar, sentou na mesa, olhou assim e viu lá na pilha de processos como fala? Processos a despachar, né? Eu não entendo muito dessa coisa, né? Processo a despachar, estava lá. Ele pegou e puxa um processo. Quando ele puxa o processo é do meu pai. Ele abre o processo e fala assim, pelo que ele está apresentando aqui, não precisa para o Brasil não, eu mesmo vou autorizar. Pegou, assinou, carimbou, fechou, colocou no processo aprovado e falou assim, agora eu vou dormir. Ele só tirou o processo do meu pai. Assinou e foi dormir. Quando aconteceu isso, meu pai falou assim, está entendido. As circunstâncias todas, aparentemente mostravam outro caminho. Mas quando se consulta o Senhor mostra às vezes um caminho totalmente estranho, assim como Abraão, vai para a terra que eu vou te mandar, ele nem sabia para onde ia, mas porque foi obediente, ele chegou na terra da promessa. Daí o que aconteceu? Os irmãos em Hong Kong, onde ele se congregava, ficaram muito bravos com ele. Samuel, não acredito. A igreja toda ficou brava com ele, com minha mãe. Depois de todo o nosso esforço em tentar te ajudar, você não respeita, puxa vida, falta de consideração pela gente. Preparamos tudo e tudo. Meu pai falou, desculpe, se vocês estão bravos, mas eu não posso ir contra a decisão do Senhor. O Senhor decidiu por mim. Depois ele veio para o Brasil. Graças ao Senhor, não vou contar a história. Estamos aqui. Nasci aqui, graças ao Senhor. Né? E veio para cá em 59, o Jonathan nasceu, 63 eu nasci. Estamos aqui até hoje. E daqueles irmãos de Hong Kong, que naquela ocasião falaram, Samuel, você é louco, você não nos considerou, vieram para o Brasil visitar meus pais em uma certa ocasião, e falaram assim, irmão Samuel, graças ao Senhor que você não nos escutou, que você escutou o Senhor. Irmãos, nós não andamos por circunstâncias, a igreja não é um lugar que se anda pela lógica. Nós, como povo de Deus, não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Então Samuel, quando foi escolher o rei, ele escolheu não consultou o Senhor. Então, puxando o fio de volta, quando a gente vê
que na igreja, como nós lemos aqui em Romanos 14, não é comida, não é bebida, não são coisas palpáveis. A igreja, a realidade da igreja, do corpo de Cristo, é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. O ambiente da igreja, da edificação da igreja, tudo o que acontece na igreja, no nosso meio, é no Espírito Santo. Se está fora do Espírito Santo, nada funcionará. Por isso, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos, eu e você, desde nosso lar, desde nossa comunhão com Deus, como vimos ontem, nossa comunhão vertical com o Senhor, ela precisa redundar num processo de edificação, na comunhão horizontal com os irmãos. Porque o processo, o chamamento de Deus para nós é para o seu corpo. É para o seu propósito corporativo. Por isso eu preciso de você e você precisa de mim. Quando nós entendemos que este é o que o Senhor deseja, nós vamos entender que tudo que se fala na palavra de Deus, no Novo Testamento, com respeito à edificação do corpo de Cristo, a edificação da casa de Deus, diz respeito a princípios e fontes das quais nós temos que nos agarrar para que por elas tudo se realize. E vimos ontem que a fonte principal nessa nova etapa, depois que Cristo morre e ressuscita, a fonte é o Espírito que em nós habita. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim, vamos ler o 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quem é advogado aqui? Levante a mão. Ótimo. Mateus, me ajuda. O que significa o penhor do Espírito para você? Como é que você explicaria isso? Garantia. A garantia de algo que virá ainda na totalidade. Pode ser assim? Você desfruta de uma garantia, é como podemos falar, o antegozo, né? A amostra, seria a amostra de alguma coisa, você tem direito a desfrutar já, mas você tem algo muito maior por vir. Pode ser falado assim? Sim? Tá. Então o Espírito foi dado a nós como penhor. Sabe para quê? Porque hoje na igreja, como o reino dos céus, já como a casa de Deus, nós podemos experimentar nessa terra todas as riquezas do que Ele nos dará em condição infinita e ilimitada no seu reino por vir. Mas é possível hoje experimentar entre nós, por meio do Espírito. Se eu e você exercitamos o Espírito, vivemos no Espírito, andamos no Espírito, bebemos do Espírito, nos enchemos do Espírito. Romanos 14, 17. Será alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Não é, isso aqui não é uma utopia ou um talvez, é uma realidade que o Senhor nos deu para aqueles que experimentam o Espírito como penhor. Eu lanço mão, o penhor não é para guardar, o penhor é para usar. O penhor é para lançar mão, desfrutá-lo. Quando a gente desfruta desse penhor do Espírito, nós vamos ter alegria, justiça e paz. Porque isso aí faz parte do fruto do Espírito. Se isso é real entre nós, já no âmbito dos seus, que é a sua igreja, o seu corpo, imagina como será então no reino por vir, na manifestação do reino dos céus. Como será então na nova Jerusalém? É indizível. Até mesmo uma irmã estava cantando comigo aqui,
né? Estava lembrando aquele versículo de Pedro, alegria inefável, cheia de glória, que dela nem metade podemos falar. Sabe por que não podemos falar? Porque é apenas o penhor. Correto? O penhor é apenas uma garantia, é apenas uma amostra. Mas se a amostra já é tão boa, imagina a totalidade. O reino está por vir, o Senhor está por vir, na sua glória, e na sua glória total, vamos experimentar a total realidade do que experimentamos hoje na forma de penhor. Então eu pergunto, o Espírito é ou não é importante na nossa vida hoje? O Espírito, na verdade, é a única fonte da qual devemos beber. Beber do Espírito é beber de todas as suas riquezas. Beber do Espírito é a mesma coisa que comer e beber de Cristo. Jesus disse assim, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Significa que temos que desfrutar do Senhor. Desfrutar do Senhor. E aproveito para falar uma coisa aos irmãos. Tudo aquilo que o Senhor nos deu, que nos leva a desfrutar dele, não abram mão. Não abram mão. Invocar o Senhor, não de maneira mecânica, não de maneira metódica, não de maneira obrigatória, não de maneira conduzida, mas invocá-lo do interior, como deve ser feito, com realidade, é ou não é? É algo que o Senhor nos deu para desfrutar dessa realidade. Orar e ler a palavra de Deus, não de uma forma repetida, não de uma forma mecânica, mas extrair ali, com o espírito exercitado, revelação, ganhar luz, ganhar alimento ali, é ou não é uma prática saudável? Falar e cantar os hinos, desfrutar de falar e cantar os hinos, é ou não é saudável? Então, irmãos, aqui eu recomendo, tá? Graças ao Senhor, hoje não existe mais ordens, e nem queremos ordens, só queremos a ordem do Espírito, mas eu queria recomendar para os irmãos, igrejas, aqui representados, por favor, não abandonem o que o Senhor nos deu de saudável. Na hora que os irmãos cantam, desculpe irmãos da música, não quero expor vocês, de forma alguma, mas quando vocês cantam o hino, dá um espaço para os irmãos poderem falar. O problema é que quando projeta aqui, ninguém mais tem na mão. Aí você não sabe para onde voltar. Eu quero falar a estrofe 1, mas não está mais aqui, está a última estrofe. Então você tem que usar o celular. Usa o inário. Usa o inário. Traga em mãos. Levanta. Desfrute do que você está falando. Você cantou hinos tão maravilhosos que nós cantamos. Tem muito conteúdo para falar. Não abandone aquilo que faz você desfrutar do penhor do Espírito. Concorda, irmãos? Oração. Oração que o Senhor está resgatando no nosso meio hoje também. Um viver de oração de verdade. Não aquela oração assim, orou uma vez e pronto. Não, aquela oração onde você ora uma vez, ora a segunda, ora a terceira, ora a quarta. Você se derrama em oração para você se encher do Espírito. É você desfrutar do penhor do Espírito na sua vida e enriquecer o quê? A igreja. Porque isso tudo faz parte do processo de exortar uns aos outros, estimular-nos uns aos outros, de considerarmos uns aos outros, admoestar-nos uns aos outros, instruir-nos uns aos outros. Amém? Tudo isso não podemos jogar fora. Não podemos, irmãos, cuidado. Às vezes nós queremos abraçar coisas novas, sim, temos que estar abertos para coisas novas, mas as coisas novas não substituem aquilo que é saudável. Aquilo que não vem de Deus, jogue fora, que eu vou ajudar também a dar um pontapé. Mas aquilo que é de Deus, cuidado para não jogar fora o que Deus te deu. O que Deus te deu não se joga fora. O que o homem te deu, que não é de Deus, pode dar um chute nele e jogar fora, longe. Mas o que é de Deus, o que é genuíno, vamos manter. Não só manter, vamos usar, vamos praticar.
para o nosso crescimento. Outra questão muito importante é depois de uma palavra e tudo, nós temos o tempo para a gente digerir a palavra. Isso também é saudável, não é? Outra questão muito importante que o Senhor está resgatado agora no nosso meio é a leitura da palavra com o espírito exercitado. Aprender a entrar na Bíblia, a buscar luz. Quando você vai na palavra, você não vai ler, você tem que falar: Senhor, fala comigo aqui. Senhor, fala comigo aqui nesse versículo. Revela-se para mim, Senhor. Eu não quero ler por ler, eu quero ganhar vida aqui. Eu quero sair daqui cheio de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu me abro ao Senhor. Como vimos ontem, quando você usa seu Espírito, você liga a ignição, você dá a faísca para que a palavra, ela passe a ser viva, passe a ser dinâmica, passe a ser eficaz em cada um de nós. Então Espírito e palavra, eles se unem para levar adiante o que o Senhor quer falar conosco. A palavra de Deus, ela é viva quando tocamos no Espírito. Outra coisa que eu queria aproveitar e deixar para os irmãos. A igreja, primeiro, não começou conosco. Nós somos parte da igreja ao longo dos séculos. Nós estamos sobre os ombros de muitos outros irmãos. O Senhor fala na sua palavra para você e para mim. E o Senhor fala também por meio de muitos servos que Ele usou ao longo destes séculos. Desde, a princípio, o que tem na Bíblia, são os primeiros que registraram, e essa é a palavra intocável, imutável, nada se acrescenta, nada se retira. Essa é a palavra. Mas ao longo dos séculos, o Senhor tem usado irmãos, servo de Deus dentro da sua condição, do seu ambiente, onde o Senhor falava ao seu povo naquela época, e falava àquele ambiente, e essas palavras hoje estão todas a nosso dispor. Não é verdade? Para quê? Para que nós sejamos edificados. Tem irmãos que dizem, infelizmente, na sua ignorância, ou na sua petulância, pegar coisas do passado é pegar coisa enlatada, pegar coisa velha. Sabe o que é isso? Isso é menosprezar a obra do Espírito Santo. Para mim, as palavras que o Senhor tem falado por meio desses irmãos ao longo desses séculos, logicamente, alguns se desviaram. Estou falando daqueles que ortodoxamente falam a palavra de acordo com o que deve ser. Não importa onde ele esteja, que condição, o Senhor usou. Essas palavras, elas são válidas até hoje. Quando você lê, vou dar um exemplo prático de todo mundo que a gente conhece. Você lê um Charles Spurgeon, lá no século 1800 e pouco, né? Que ele viveu, lá na Inglaterra. Você vai ler um escrito dele, uma mensagem que ele falou. Não estamos atrelados ao homem, mas atrelados à revelação ou ajuda que esse servo de Deus foi usado na época. A gente lê ali, não crendo como sendo a única verdade, jamais. A única verdade está na Bíblia. Agora, o que esse irmão, ele escreveu e falou, quando você lê no Espírito, você vai ver, puxa, isso aqui edifica. Isso aqui fala comigo. Correto? Então, nós temos que ter discernimento. Não seguimos a homens, não seguimos isso, não seguimos aquilo, é verdade, mas nós seguimos o fluir do corpo de Cristo por meio dos seus membros ao longo de todos os séculos. Amém? E hoje o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor fala por meio de todos os membros. O Senhor usa todos os membros para que haja devida edificação. O mais importante no final tem que chegar nesse ponto: edificação. Se não chegar na edificação, de nada serviu. Certo? É um sopro dado ao ar, perdendo-se toda a sua essência. Quando você foca no seu serviço, no seu ministério, na sua função,
como membro do corpo de Cristo, visando a edificação, ele vai levar a um fim proveitoso. Simplesmente funcionar por funcionar, sem estar atrelado à edificação, é energia jogada fora. Talvez, eu vou falar talvez, não estou interpretando, por favor, mas Mateus 7, quando Jesus fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará, né, no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não expelimos demônio em teu nome? Não profetizamos em teu nome? 22. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram muitas coisas, que aparentemente estava tudo certo. Mas a questão é, dentro do meu sentimento, está isso atrelado à edificação do corpo de Cristo? Ou apenas no seu ministério pessoal solo, para exaltação de si mesmo? E hoje não acontece muito disso? Pessoas que fazem tudo isso para exaltação de si mesmo, ou do seu ministério, ou do seu dom, nada atrelado ao corpo de Cristo, para benefício próprio. Talvez é por causa disso que o Senhor diz, não te conheço. Porque a minha vontade está atrelada à igreja que eu quero edificar. A vontade do Senhor está atrelada à edificação da sua igreja. Fazer qualquer coisa fora desse princípio, eu creio, é energia jogada fora. É um membro tentar funcionar fora do corpo. Mas quando o membro conhece o corpo, conhece a realidade do corpo, ele vai funcionar sempre em benefício do corpo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Estou fazendo alguns exames, não sei se isso aí tem a ver com DNA, né? Data de nascimento antiga. Começa a doer os joelhos e tal. Mas também, eu confesso, falta de exercício, né? Aí tem um culpado, a pandemia, né? Que não deixou fazer exercício e tal. Tudo desculpas, né? Então estou fazendo alguns exames. E quando um joelho começa a doer, quando fico muito tempo em pé aqui, eu tenho as pernas meio assim, meio encurvadas, então ele força aqui. Quando força, o que acontece? O corpo todo tenta apoiar, ajudar para que a dor não avance. Graças a Deus que minha mão não fica falando assim, tá vendo o joelho? Não faz exercício? Né? Fica batendo o outro. Não. Todos os membros colaboram quando um membro está sofrendo. Isso é o corpo. Quando um membro sofre, 1 Coríntios 12, 26, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro se regozija, todos, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Sabe por quê? Porque nós temos igual cuidado uns com os outros. Porque nós, quando temos a visão do Senhor como cabeça, que encabeça todas as coisas, o Espírito como aquele do qual bebemos para nos dar a realidade do corpo de Cristo, nós aprendemos a valorizar, respeitar cada irmão, cada irmã, e vamos ajudar a sofrer com ele quando sofre, apoiá-lo quando está necessitado. Isso é o quê? Isso é abraçar, isso é acolher. Correto? Deus acolheu a todos nós que estamos aqui. Você agradece ao Senhor por isso? Amém. Nós somos todos iguais? Nós somos todos iguais? Não. Somos diferentes. Mas, o Senhor será que não sabia das diferenças? Ontem foi falado também sobre os discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, escolhidos pelo Pai, em comunhão com o Pai, depois de muito tempo de oração. Eu creio que ali aqueles 12 discípulos, a gente sempre fala, né, que Betânia, Maria, Marta e Lázaro é uma miniatura da igreja, mas eu também creio que os discípulos também é outra miniatura da igreja. E essa miniatura da igreja é um pouquinho mais complicada, né? Tem todo tipo de gente. E até ontem foi perguntar para o irmão, você escolheria os 12 assim? Ele falou, eu não.
Eu não escolheria esses 12. Mas por que Jesus escolheu os 12? Exatamente como são. Para mostrar que o que vai fazer a transformação nesses 12 para ser a base para o início da igreja não é o esforço de cada um, nem a habilidade de cada um, mas eu como o Espírito que vou entrar dentro deles. Por isso que Jesus disse em João 14, João 16, não posso mais falar mais a você muitas coisas, porque vocês não podem suportar. Mas em breve, quando eu vos der o outro Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, hoje nós temos o Espírito que habita em nós. Esse Espírito que nos faz um. Esse Espírito que nos faz respeitar mutuamente e abraçar uns aos outros. Oh, Senhor Jesus. Tem tanta coisa para falar, irmãos. Interessante que João, como último apóstolo, ontem vimos que ele foi usado no final dos tempos, depois de quase 60 anos da morte de Cristo. Ele ficou na passiva, ficou ali esperando o tempo dele. Ele não funcionou ao mesmo tempo que os demais apóstolos, foi exilado. E lá, quando já Paulo tinha morrido, martirizado, Pedro também morrido, martirizado, os demais apóstolos todos partiram, só sobrou João. Interessante, irmãos, que o ministério de cada um desses irmãos estava ligado, atrelado, de uma forma ou de outra, com a sua profissão. Pedro foi chamado pescador de homens porque ele era um pescador. Paulo foi chamado para falar sobre edificação porque ele fazia tendas. E João foi chamado para remendar redes. João foi chamado, como ele era remendador de redes. Chega no final da era primitiva da igreja, ele vem para remendar todos os lugares que a rede na igreja rompeu. Interessante, né? E dentro do seu ministério de remendar redes, vocês olhando tanto nas epístolas quanto no Evangelho, ele toca em algumas coisas essenciais. Ele não toca em verdades elevadas, ele não toca em grandes doutrinas, ele não toca em grandes pontos da fé, como Paulo tocou. Foi necessário Paulo tocar. Paulo corrigiu muita coisa que estava errada, que estava desviando a igreja. Pedro também foi usado. Os apóstolos foram usados para ajudar nesse ponto, mas João veio para remendar a rede. E no remendar as redes que foram, dos pontos que foram rompidos dentro do processo de edificação, ele veio trazer o essencial. Sabe o que é? Primeiro, a igreja se edifica com a vida de Deus. Por isso que ele deu ênfase à vida. Segundo, a igreja se edifica com o resultado da vida, que é o amor. O amor é o resultado da vida. O amor é o fluir da vida. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é vida e Deus é amor. Então ele percebeu claramente que para poder restaurar a igreja naquilo que Deus deseja, não é falar, vamos agora falar sobre a doutrina disso, doutrina daquilo, vamos recuperar. Não, ele falou, isso aqui tudo é secundário. O mais importante, se não houver vida e não houver o resultado dessa vida, nada vai avançar. Então eu e você temos que estar atrelado cada dia mais à vida. E a vida quem traz é o Espírito e a palavra. As minhas palavras são Espírito e são vida. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Em 2 Coríntios 3, mostra que esse ministério na qual nós vivemos hoje, o ministério do Espírito, ele é um ministério também que traz vida. 2 Coríntios 3. E neste ministério, a atitude nossa é a seguinte:
Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Aqui já existe uma prerrogativa dentro da nova criação. Eu e você não valemos nada, nem podemos pensar, nem podemos fazer. Precisamos ter essa percepção. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Vamos falar juntos? Toda nossa suficiência vem de Deus. No qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança que não é da letra, mas do Espírito. Digam, aliança do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, irmãos, não se esqueçam, hoje nós estamos na era do ministério do Espírito. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, se soprou para dentro dos discípulos, derramou-se como Espírito externamente em Atos 2. O ministério do Espírito começou. E este ministério do Espírito, no qual eu e você estamos inseridos para viver, andar, se encher e beber, é que vai edificar o corpo de Cristo. Vai alcançar o que o Senhor sempre quis alcançar. Fora disso, nada será possível. Fora disso, é só tentativa humana. Fora disso, será só frustração. Mas quando estamos vivendo isso, vai acontecer. Agora eu pergunto, irmãos, por nós é possível? Não, porque por nós mesmos, não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Mas aleluia, nós reconhecemos que a nossa suficiência vem de Deus. O que isso significa nossa suficiência vem de Deus? Eu consulto e tenho comunhão com o Pai, com o Senhor, na vertical, todos os dias. A minha força vem de cima. A minha força vem do meu espírito mesclado com o Espírito de Deus. As ordens que respeitamos e obedecemos, não vêm de nós, porque de nós nada podemos, mas vem do Espírito, que nos habilita para exercer este ministério da nova aliança, o ministério do Espírito. Então servimos no Espírito. Não se esqueçam disso. Os Gálatas se apartaram do Espírito. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebeste o Espírito. Veja bem, Paulo fala que vocês receberam o Espírito. Não foi pelas obras da lei, não foi por esforço, foi pela fé. Foi para ouvir a palavra de Deus. Nós também temos o Espírito, recebemos o Espírito por meio disso. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aqui é um retrocesso. E eu louvo o Senhor porque hoje nós estamos numa nova etapa maravilhosa. Mas eu temo uma coisa: não podemos retroceder. O Senhor já nos revelou que é pelo Espírito e é pelo Espírito que vamos andar. Amém? Esse é o ministério pelo qual o Senhor quer que nós o sirvamos para alcançar o que Ele sempre deseja. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras da lei, subentende-se aqui pelo esforço humano, pelas estratégias, pelos planejamentos. Irmãos, hoje no meio do povo de Deus, e nós passamos isso também, muitas estratégias, muitos planejamentos, muitas ideias, muitas metas. Obras da lei. Não dependemos do Espírito. Podemos planejar, mas eu sempre gosto de dizer, podemos rascunhar, mas quem vai ligar os pontos final é o Espírito. Quando vai ligar os pontos,
Puxa, mas não era isso que eu rascunhei. Mas não era isso que eu queria também. O que você rascunhou de nada valeu. Me ajudou até que deu uns pontinhos aqui. Nossos planos não servem para nada. Nós temos que depender do Espírito. Puxa, é tão difícil depender do Espírito, tão bom ter um manualzinho, né? É, exatamente os manualzinhos que têm causado tanto problema na edificação da igreja. Nós gostamos de manuaizinhos. É tão fácil seguir manuaizinhos. Mas andar pelo Espírito requer depender do Senhor dia a dia. Em oração. Requer você pôr-se de joelho todos os dias. Requer você entregar-se ao Senhor não sabendo o que vai acontecer amanhã. Como será? Não sei, Senhor, me entrega ao Senhor. Você sempre andará, entre aspas, na dúvida. Não é na dúvida. Talvez na incerteza, humanamente falando. Mas melhor coisa é quando você se entrega ao Senhor. Porque quando você se entrega ao Senhor, você anda na certeza da fé. Você literalmente se joga aos braços do Senhor. Fala, Senhor, dirija-me, Senhor. E todos os dias em oração. Podemos praticar isso nas igrejas? Podemos praticar isso no nosso dia a dia? Que é pela oração e pela dependência do Senhor nessa forma que a gente vai ver e vamos desfrutar de coisas grandiosas. Vou dizer isso para vocês. Vamos desfrutar de coisas grandiosas. Que nós não esperamos, mas virá. Porque o Espírito terá liberdade de agir no nosso meio. Coisa que no passado talvez não teve. Eu digo talvez porque não posso também dizer que não teve. Teve em alguns momentos, mas em muitos momentos não teve. Mas o Senhor hoje está procurando aqueles que de fato o adorem em espírito e em verdade. Que lhe dê total liberdade ao Senhor agir. Mas aquele momento em que eu me abro, me jogo, como disse ali, tudo como perda, me entrego ao Senhor e deixo Ele atuar. Daí ele começa a descrever, lá no finalzinho, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem é gentil aqui? Quem é gentil aqui? Mas se você não é gentil, você é judeu. Então pergunto, quem é gentil aqui? Ah, bom, todos somos gentios. A bênção de Abraão era só para os judeus. Povo de Deus, escolhido de Deus. Mas pela graça do Senhor, por sua misericórdia, nós fomos alcançados. E a bênção de Abraão é o quê? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O penhor do Espírito, para desfrutarmos das inescrutáveis, insondáveis riquezas de Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós somos hoje o povo do Espírito. Amém? Puxa vida, falei. Agora sim, vamos terminar. João 13. Interessante que Não, se vocês me deixarem falar um pouquinho mais, eu falo, né? João 13. Ah, vai ter almoço? Quem não vai almoçar aqui, levante a mão. Ah, tá bom. Vocês podem almoçar um pouquinho mais tarde, né? Tá bom. Não, eu não vou gastar muito mais tempo, que o Senhor me dê graça, mais de 10 minutos termina. O Paulinho, na hora do partir do pão aqui, ele lembrou, né, o momento solene do Senhor estar partindo o pão ali. Uma coisa tão simples, mas uma coisa tão gloriosa. E exatamente neste contexto do partir o pão, começa tudo com João 13. Né? O contexto do partir o pão começa com João 13. Quando Jesus, então, já antes da festa da Páscoa, ele começa então a chamar os discípulos e tudo, e ali nós sabemos que João 13, 14, 15, 16, são 4 capítulos, 13, 14, 15, 16, 4 capítulos que ele falou naquela mesa ali do partir do pão. Você veja, se você ler João 13, 14, 15, 16, você vai ver quanto conteúdo. E ali foi falado a mesa. Só que ele começa com um versículo que me toca. E esse versículo precisa impressionar você e eu. Ora, antes da Páscoa,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Aleluia, irmão, chegará, está pertinho o tempo em que nós também passaremos deste mundo para o Pai. Você crê nisso? Não estou dizendo da morte física, mas se for, passaremos para o Pai. Mas se houver arrebatamento antes da grande tribulação, eu estou colocando agora no se, porque é o que eu creio, alguns não creem. Tem gente que crê que o arrebatamento será depois da tribulação. Tem gente que crê que toda a igreja será arrebatada. Tem gente que crê que... Eu creio que haverá um grupo de vencedores que será arrebatado. É o que eu creio, tá? Então, naquilo que eu creio, eu vou falar para vocês. Eu espero ser arrebatado antes da grande tribulação. Se houver, esse arrebatamento é lido. Se não houver, que o Senhor me dê graça de passar pela grande tribulação. Né? Mais importante é que, chegando ao final, todos nós passaremos deste mundo para o Pai, para outro reino. O antegozo já está aqui, como a realidade do reino dos céus. A igreja, né? No Espírito, pelo penhor do Espírito. Então, sabendo a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Esse versículo é único na Bíblia. Nós somos os amados do Senhor, representado pelos discípulos. Não importa a sua condição, não importa o seu estado, não importa o que ele é, como são, o Senhor está determinado a amá-los até ao fim. E por amar-nos até o fim, vem disciplina, vem tribulação, vem provação, porque no final, o que nós seremos é incomparável com o que nós somos hoje. Tá certo? E nós chegaremos lá, com as marcas da disciplina do Senhor. Naquele dia, vamos dizer, obrigado, Senhor, por ter me disciplinado. Porque isso aqui é muito melhor. É indizível. E o Senhor vai nos amar até o fim. Se o Senhor vai nos amar até o fim, significa que, no contexto do corpo de Cristo em que vivemos hoje, esse amor precisa também ser real de um para com o outro. Eu preciso olhar para o meu irmão e amá-lo até o fim. Sabe por quê? Porque o meu Senhor que habita dentro de mim, o Espírito que habita dentro de mim, os ama até o fim. Se Ele ama até o fim, e eu amo o meu Senhor, então eu amo o que o meu Senhor ama. Se o meu Senhor ama até o fim, eu também quero ter a graça de amar até o fim. Por mim é impossível, mas aleluia, a nossa suficiência não vem de nós, ela vem de Deus. É Ele que nos habilita para esse serviço de poder amar os irmãos até o fim. E aí no capítulo 13, o Senhor lava os pés dos discípulos. Isso mostra claramente outro sinal, que dentro da miniatura da vida da igreja, o Senhor fala primeiro de amor até o fim, depois começa a lavar os pés uns dos outros. Ele termina aqui, ó, versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Uma das coisas que temos que aprender nessa nova etapa que estamos vivendo. Primeiro, amar os irmãos até o fim. Veja, irmãos, que tudo que eu estou falando agora tem uma base lá no começo, que é o Espírito. Amém? Só é possível se eu e você estamos no Espírito. Senão tudo vai dar errado, nem sei que serve. Mas se eu estou no Espírito, vivendo no Espírito, eu vou poder amar os que o Senhor amou até o fim. Também vou poder amar até o fim. Porque estou exercitando o Espírito, a vida de Deus em mim que vai amar, não eu.
Concorda? E aqui fala também, lavar os pés uns dos outros. Não é essa performance que às vezes chega aqui na frente com uma bacia, vamos lavar os pés para mostrar. Não é isso. Lavar os pés uns dos outros significa você ajudar a limpar o andar do irmão em amor. Você se humilha. Aqui fala que o Senhor tirou a sua veste, Ele se desnudou, Ele se humilhou, se agachou e foi lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés significa, eu vou lavar os pés para que dê a todo esse ambiente um ambiente agradável. Nós cuidamos uns dos outros para que o ambiente em que estamos seja um ambiente agradável para a edificação. Concordam? Quando você vê o irmão com o pé sujo, não acuse. Vá até ele. Fala, irmão, posso lavar seu pé? Lavar o pé não é bater o pé. É com a água que representa o Espírito, a vida, a palavra, em amor, lavar o pé do irmão. Lavar o pé do irmão significa refrescar o irmão também. Quantos irmãos hoje estão abatidos, estão desencorajados? Não é por uma ordem, não é por uma determinação, mas você vai simplesmente falar assim, posso te lavar o pé? Não é? Eu dei uma tarefa para os irmãos ontem em Vicente Pires, passo para os irmãos aqui também. Tem muitos versículos que falam uns para com os outros, uns aos outros, né? Tem vários sentidos. Só que dentro da ordem cronológica, da ordem da Bíblia, começa aqui em João. Lavar os pés uns dos outros. Aí ele chega agora no outro ponto aqui. Versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como também eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tá? Amar ao Senhor, amar a Deus, como diz 1 João 4, é amar o irmão. Acolher o irmão é sinal de amor a Deus. Porque se o Senhor o escolheu, Ele que escolheu, não fui eu. E se Ele o acolheu, Ele o escolheu e o acolheu, eu preciso acolhê-lo, porque o Senhor o amou e eu amo aquele quem o Senhor ama. Amém? Quando nós temos essa prerrogativa, temos essas premissas, você vai ver como a vida da igreja, ela espontaneamente será de harmonia, será de paz, será de alegria e será de justiça. Porque a base dela é o Espírito Santo. A base dela é fazendo tudo no Espírito. Hoje, quando as pessoas nos ofendem, falam mal de nós, injustiça, não nos compreendem, eu procuro exercitar, não guardar no meu coração, pelo contrário, orar. Interessante, você ora e vai amando essas pessoas. Né? E começa a praticar o que diz. Como é que é? Orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é o quê? É viver a humanidade elevada de Cristo, que é possível apenas quando eu toco no Espírito, quando eu volto para o Espírito, porque o Espírito nos ensinará todas as coisas e o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. É o Espírito que nos guia a toda a verdade, em todos os aspectos. Perdão de estar insistindo na questão do Espírito, mas irmãos, nós não podemos abandonar isso jamais e não podemos nos esquecer desse grande legado que o Senhor nos deu. É o nosso penhor. Louvado seja o Senhor. Bem, eu creio que eu tinha muita coisa mais para falar. Eu vou terminar com Gênesis 3. Gênesis 3, 8 e 9.
trazendo um pouquinho a questão de aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação. As coisas velhas já passaram, todas se fizeram novas. Aqui em Gênesis 3, 8 e 9, a gente vê o primeiro caso da primeira pergunta que Deus faz ao homem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu pego isso, aplico no nosso dia a dia. Que o Senhor pergunte todos os dias para nós: onde você está? Na hora que você acorda, lembre-se da pergunta: onde estás? Amém? Onde estás? Essa é a nossa comunhão com Deus. Você está em mim? Você está em Cristo? Você está no Espírito? Onde estás? Essa é a primeira pergunta por homem. E a segunda pergunta por homem, no outro contexto, porque depois tem a pergunta para Eva: que fizeste? Né? Mas aí, outra pergunta de bastante peso está em capítulo 4, versículo 8 e 9. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Essa pergunta me impactou bastante dentro deste contexto do que nós estamos vivendo hoje. O Senhor não nos chamou para uma vida individual. Não nos chamou para uma vida isolada. O Senhor nos chamou, como vimos ontem, batizados para dentro de um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Então a primeira pergunta que Deus faz: onde você está? A segunda pergunta, Ele vai perguntar: onde está o teu irmão? Amém? Todos nós temos que ter um irmão, pelo menos um, para dizer: ele está bem, Senhor, estou cuidando dele. Que a nossa resposta não seja como de Caim: não sei. Acaso sou o tutor do meu irmão? Bem, dentro de todos os versículos que nós lemos, e essa questão que eu falei na Bíblia, tem uns para com os outros, uns dos outros, tal, aconselhai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns aos outros, em favor, tende cuidado recíproco uns com os outros. Seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Então, significa que esse versículo: onde está o teu irmão? Ele tem uma razão de existir. E no dia do tribunal de Cristo, pasmem, isso me marcou muito quando eu estava lendo Lucas. Lucas 12. Tá bom, obrigado. Lucas 12. Lucas 12 fala sobre a volta do Senhor, a partir do versículo 35. Eu vou ler rapidamente. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Hoje nós estamos à véspera da volta do Senhor. Quem crê nisso? Amém. Nós somos semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor? Nosso viver é um viver que espera pelo seu Senhor? Se não, tem que ser, né? Que o Senhor nos faça semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Significa que logo lhe abram, significa que ele está de prontidão. Você já bateu, às vezes, você não tem chave, esqueceu a chave em casa. Volta para casa à tarde, bate na porta, ninguém abre. Bate na porta, e campainha, pé, 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 e ninguém abre. Está todo mundo dormindo lá dentro. Depois de meia hora, alguém diz: ouvi um barulhinho e tal. Com certeza, esse não estava esperando o seu retorno. Né? Mas de repente alguém fala: papai esqueceu a chave aqui. Não vai, como é que ele vai entrar aqui? Não vou dormir não, vou esperar o papai chegar. Na hora que aperta a campainha, vai lá, abre a porta. Porque estava de prontidão. É isso que o Senhor quer de nós. Quando que o Senhor volta? Ninguém sabe. Mas os sinais estão aí. Ele quer nos despertar. Estejam prontos. Na hora que eu bater a porta, abram. Versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos a que o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Bem-aventurado.
Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Olha só que maravilha, irmãos. Hoje estamos servindo ao Senhor. Estamos hoje servindo ao nosso cabeça, ao nosso único Senhor. Mas chegará o dia, por sermos encontrados vigilantes, ele há de cingir-se, como fez em João 13, dar-lhe lugar à mesa a nós, e aproximando o servirá. Uau! Não é verdade, irmã? Mas temos que ser encontrados vigilantes. A nossa condição de ser servido pelo Senhor é porque nós nos encontramos vigilantes na sua volta. Significa amamos a vinda do Senhor. Amém? Continuando. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão a eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora preste atenção, isso aqui é muito interessante. Versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Olha a resposta do Senhor e vê se essa resposta tem alguma relação à pergunta de Pedro, ou alguma relação com o contexto anterior. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Seguinte: bem-aventurado aquele servo a que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Seguinte: verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Dentro desse versículo, eu fiquei impressionado porque eu percebi que estar vigilante, esperando pela volta do Senhor, pronto, e bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor o achar vigilante, ele atrelou a condição de um mordomo fiel e prudente, que está alimentando os da casa do seu Senhor. Compreenderam? Quando eu cuido bem dos irmãos, estou cuidando bem dos irmãos, apacentando os irmãos, cuidando deles, a pessoa, né? Cuidando das pessoas. Aqui fala, volta no versículo 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo? Quem sabe o que é mordomo? Mordomo é um tipo de um governanto, né? Não sei se existe a palavra governanto. Governante eu sei que existe, né? Que é aquela responsável pela casa, que cuida de cada detalhe dos seus conservos. Aqui fala, a quem o Senhor confiará os seus conservos. Numa tradução diz, confiará os de sua casa. Confiará os de sua casa, para dar-lhes o sustento a seu tempo. O Senhor hoje colocou todos nós na condição de mordomos, fiéis e prudentes, aqueles que estão preocupados pelos interesses da casa de Deus. Para quê? Para atividades? Para coisas? Não, para alimentar os da casa do seu Senhor. Entenderam? Alimentar significa cuidar. Alimentar e cuidar. Nutrir. Cuidar dos seus interesses, das suas necessidades. Falta roupa, dá-lhe roupa. Falta comida, dá-lhe comida. Está doente, cura ele. Cuida de todas as necessidades da casa de Deus. Irmãos, será que temos feito isso? Será que temos nos alimentado todos os conservos que o Senhor confiou a nós? Isso me trouxe muita luz. Porque quando nós estivermos fazendo assim, o Senhor equipara ao servo vigilante. É a mesma coisa que o Senhor diz assim: ao que fizeres para um desses meus pequeninos, está fazendo para mim. Não tem um versículo que diz isso? Cuidar dos da sua casa é amar. Não é julgar, é alimentar, pastorear, apacentar, cuidar de todos os detalhes. Daí, quando o Senhor voltar, vai falar assim: servo bom e fiel, senta na mesa agora. Você serviu os meus, porque quando você serviu os da minha casa, você me serviu. Agora eu vou te servir.
Quem quer essa recompensa? Eu quero. Por amor aos irmãos. Por amor aos irmãos. Por amor ao meu Senhor. Se o Senhor os ama, eu tenho que amá-los. Não é que eu tenho que amá-los. O amor do Senhor nos constrange. Agora interessante, né, irmão? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe conferirá todos os seus bens. 45. Mas se aquele servo, é o mesmo, tá? Eu sempre pensava que eram dois aqui. Um que era bom e outro que era mau. Não, é o mesmo servo. O mesmo servo que mudou de atitude. O Senhor foi tardando. Sabe uma coisa? Eu estou esperando aqui, não aconteceu nada. Eu vou beber um pouquinho. Eu vou me embriagar com as coisas. Eu vou preocupar com minhas coisas. Se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis. Irmãos, vigilância, vigiar e orar, é manter na nossa condição de servo fiel e prudente. Cuidado, para não cairmos na condição de um servo mau, espancador. Espancador significa que eu deixo de preocupar-me pelos irmãos. Já o descarto. Estou cansado. E às vezes por causa de atividades, até mesmo no passado recente, estivemos em tantas atividades. E eu confesso isso. O Senhor me iluminou. Salomão, você esteve com tantas atividades, por tantos itens, entre aspas, da obra, que por causa dos itens da obra, você espancou os meus conservos. E aí os conservos vão embora, se desanimam. Tem que ir embora mesmo. Não fui um com a obra. Não fui um com aquela atividade. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Aconteceu ou não aconteceu no nosso meio? Aconteceu isso ou não? Que você coloca a atividade em primeiro lugar, coloca um item em primeiro lugar, e você desconsidera os irmãos? Porque ele não se adaptou àquilo lá, não entrou dentro daquele, entre aspas, esquema, e você espancou o conservo. Eu me arrependi diante do Senhor. Então hoje, irmãos, é momento de todos nós nos arrependermos. Todos nós falamos, Senhor, não queremos atividades. O primeiro lugar são os irmãos. O primeiro lugar e a prioridade na casa de Deus são os conservos. Eu tenho que cuidar deles. Tenho que cuidar deles e amá-los. Louvado seja o Senhor. E o Senhor vai recompensar, né? Versículo 47, 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Que o Senhor nos livre de levarmos muitas chibatadas. Mas esse é o Senhor a quem sirvo? Bem, está escrito aqui, irmãos, eu não tenho como mudar a Bíblia, não. Porque o Senhor, Ele é justo, Ele é amoroso, mas também Ele é justo. Então, não caiamos nessa falácia de que Deus é amor, Deus não castiga, Deus não disciplina. Deus ama, Deus disciplina a todo aquele que ama, e quando o Senhor dá uma responsabilidade, cabe a nós sim cumpri-la. Amém? É o que diz a palavra. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Engraçado, né? Ele não soube, vai levar algumas chibatadinhas ainda. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu falei na comunhão lá em São Paulo, que eu louvo ao Senhor por estarmos hoje, né, entre nós, recebendo essas palavras de exortação, mas por outro lado eu não queria estar aqui, porque a quem muito se deu, muito será pedido. Mas, louvado seja o Senhor, nós não somos daqueles que não vão fazer a vontade do Senhor. Pelo contrário, eu creio que o Senhor está trazendo essa luz para nós, para a gente poder dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É hora do Senhor trabalhar em mim, e eu quero ser um mordomo fiel e prudente.
Eu quero ser um que cuida dos meus conservos. Eu quero ser um que acolhe quem o Senhor acolheu. Eu quero seguir as coisas da paz e os da edificação de uns para com os outros. Amém? Eu quero ser um que anda, vive, bebe e se enche do Espírito. Diariamente. Porque eu quero que tudo que eu faço, tudo que eu diga, tudo que eu me mova, produza a edificação e produza Cristo nos irmãos. Essa deve ser a nossa preocupação. Jesus é o Senhor. Me perdoa, irmãos, por ter avançado. E como é uma vez a cada ano, né? Então, vocês dividem isso em duas mensagens, então dá mais ou menos 40 minutos por cada mensagem, tá bom, né? Boa fuga, né? Obrigado, irmãos.